Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o principal hormônio que vicia, que faz a gente comer alimentos que nos engordam. Você sabe qual é esse hormônio? É a dopamina. Então quando você vê uma pessoa acima do peso, né? Quando você está acima do peso, você produz muito esse hormônio através da comida não saudável. Então, a gente tem que prestar bem atenção nisso, tá? O que é uma comida não saudável, né? Essa comida industrializada, né? O que tem nessa comida industrializada? Muito açúcar, muito glúten, muito sal, muita farinha branca. Então, por que vicia? Você já percebeu que no dia que você resolve comer uma besteira, você não come só uma besteirinha? Vou te dar um exemplo. Você foi no mercado, comprou uma bolacha, comprou um chocolate, comprou um refrigerante. Olha quanta coisa industrializada. Tudo isso aí vai fazer você produzir dopamina. Então, através da comida, essa dopamina, ela te dá um prazer. Sabe quando você come aquele chocolate com prazer? Você está com uma vontade de comer aquele chocolate, aí você tem aquele prazer. Isso é a dopamina. E ela vicia. Por isso que pessoas que estão muito acima do peso, quando você passa na rua, você vê uma pessoa acima do peso, ela está comendo. Aí daqui a pouco você olha de novo, ela está comendo. Sabe aquela pessoa que entra no transporte, está comendo, aí daqui a pouco você vira, ela está comendo outra coisa diferente, e assim vai. O cérebro dela está viciado nesse hormônio da dopamina, tá? Então vamos prestar atenção, fiz uma explicaçãozinha para vocês, fiz umas anotações, tá? Que é importante vocês saberem. Né? O que acontece? Esses alimentos não saudáveis, eles vão alterar a química do teu cérebro, né? Então ele vai causar inflamação aqui, ó, no teu cérebro, né? Por isso, quando é uma época que você está comendo besteira, muita época que você está comendo besteira, você não se preocupa em comer alimento saudável. Pode reparar, né? É normal você sair do trabalho, já pega um docinho, tá almoçando, já toma um refrigerante. Então é aquela época da sua vida que você não se preocupa muito em vou comer uma salada, vou comer uma proteína, vou comer um alimento aqui mais saudável. Não, você tá lá, ó, enchendo seu corpo de alimentos industrializados na maioria das vezes, né? E aí vai engordando, né? Não é do dia para noite, mas você tá viciando o teu cérebro nesses alimentos, tá? O que acontece? Essa dopamina, você manter esses quilos a mais, às vezes está lá 20, 30, 40 quilos a mais, né? A cada 2 horas, né, ela faz você repetir esse ciclo, né? Como ela te causa prazer, o que acontece? Você comeu um alimento, né, que é industrializado, você encheu o teu cérebro de dopamina. Ela vai cair, essa dopamina, e vai entrar um outro hormônio, que chama serotonina, que é o hormônio da recompensa, né? Depois que entra essa serotonina e caiu a dopamina, você vai querer aumentar novamente a dopamina, que é o hormônio do prazer. Aí, depois de 2 horas mais ou menos, você vai lá e come outro alimento para aumentar essa dopamina, para não deixar ela tão lá embaixo. E aí vai a serotonina novamente subir, a dopamina cair, e aí você vai lá e repete o ciclo. Tá? Isso que acontece muitas vezes. Que são os alimentos que engordam mais, né? Então são os alimentos com açúcar, glúten, sal em excesso, as farinhas brancas, né? O que seria a alimentação mais saudável? A alimentação que você tem que trocar essa alimentação não saudável por uma saudável. Seriam as proteínas, os minerais, os ácidos graxos, as vitaminas. Isso aí tá onde? Nas frutas, né? Alimentação mais saudável, nas folhas, nos vegetais, né? As proteínas nas carnes, né? Frango, né? As proteínas brancas. Aí o que acontece? Esse ciclo vicioso, né? Quando você está com esses alimentos industrializados no seu dia a dia, ele vicia, né? E aí por isso que você vê que essas pessoas que estão acima do peso, elas sempre estão buscando alimentos que não são saudáveis para ela, né? Por isso que você vê ela sempre. É um ciclo vicioso, né? Então o que a gente está tentando fazer? Quebrar esse ciclo,
né? Você já está com alimentação melhor, né? Só que quando você está com sobrepeso e acima do peso, você não percebe isso. Você está se alimentando de alimentação errada. Então, para isso, o que a gente está fazendo? Essa reeducação do cérebro, né? Essa reeducação do cérebro que vai permitir que você troque essa alimentação que não te ajuda, tá? Lembra do hábito, né? Da primeira engrenagem do hábito, que é o pensamento? Quando você ativa esse pensamento, né? Geralmente ele vai ter um gatilho. Esse gatilho é através dos 5 sentidos. Por exemplo, você está passando na padaria, sentiu o cheiro do pãozinho, entrou. Aí... O pessoal caiu aqui. Aí, voltando, né? Sentiu o cheiro do pãozinho, entrou na padaria, doce, né? Você olhou a vitrine, né? Aí você viu um brigadeiro lá. Então você ativa, né? Você ativou lá. Então, ativou aquele gatilho. Então você quer sentir aquele prazer. Então você vai lá e come, aumentou a dopamina, certo? E aí você dá aquela sensação de recompensa. Nossa, aliviei, né? Outra coisa que você tem que prestar atenção. Como anda o seu estado emocional, tá? O estado emocional ele é muito importante. Você sempre está de olho nele. Quando você está com baixo estado emocional, tristeza, depressão, ansiedade, geralmente você vai querer descontar isso na comida. Então aí para o quê? Para você produzir a dopamina, para aliviar, né, essa tensão, essa ansiedade, e aí você acaba comendo alimentos que não te favorecem, que aumentam, né, essa dopamina para aliviar, para te causar um prazer imediato. O que acontece? Naquela situação que eu lhe falei, do hábito, quando você resolve comer alimentos que vão te prejudicar, vão te manter acima do peso, você está buscando o quê? Sempre uma recompensa imediata, né? Se você quer emagrecer, através daquele sistema que eu lhe falei, top-down, você sempre vai buscar a recompensa tardia e nunca a imediata. Por quê? A tardia, você vai deixar de comer aquele alimento que vai te engordar, pensando na roupa que você vai utilizar. Desculpa, pessoal. Isso aí acontece, né? A gente tá gravando. Atividade de hoje, pessoal. Quais os 3 alimentos que está fazendo você produzir mais dopamina? Esses alimentos industrializados. Começa a perceber isso. Esses 3 alimentos sempre vão te dar muita sensação de prazer, de alívio, né? Pode ser o chocolate, pode ser a batata frita, não sei. Então verifica isso, né? Quais esses 3 alimentos e tenta utilizar o seu sistema de recompensa tardia, que é o quê? Vou deixar de comer esse alimento por esse período, pensando na roupa que eu vou utilizar, pensando nos quilos na balança que eu vou emagrecer. É isso, pessoal. Até amanhã. E as falhas aí pelo vídeo, desculpa aí. Até amanhã, pessoal.